chegou o momento, hein, das pessoas que estavam aguardando a hora de batermos um papo com Adenilson Ricardo, hein, Matilde? Esse momento é um momento bom, Antônio Cruz. Sustentabilidade emocional, buscar os recursos internos para viver todas as emoções e sentimentos decorrentes de uma vida. Estamos vivendo uma era de sustentabilidade e por isso é hora de acreditarmos que somos capazes de manter e sustentar boas relações, a força interior e a felicidade. É para falarmos um pouco mais sobre esse assunto, Matilde. Temos a participação via link dele, do psicólogo organizacional e clínico Adenilson Ricardo. Seja bem-vindo, Adenilson. Bom dia. Né, Matilde? Bom dia para ele. Bom dia, Adenilson. Bom dia. Olha... Bom dia, Cruz. Bom dia, Matilde. Adenilson, fique à vontade. Bom dia, Davidson. É isso, toda a Bom família. dia. Priscila também está lhe ouvindo, hein? Priscila Rios. Priscila Rios. Ô, Priscila, bom dia. Adenilson, é sempre um prazer falar com pessoas inteligentíssimas como você. E aqui, todos da equipe aqui da Rádio Líder FM, só te parabeniza pelo esse trabalho que você faz. E vamos falar da sustentabilidade emocional. Você que tem um currículo invejável para qualquer um desse trabalho que você já faz há muito tempo. E a Rádio Líder FM 96.5, Matilde, quer fazer desejar um dia maravilhoso para ele aí, Matilde? Ele está te vendo. Sem sombra de dúvida. Ô, Adenilton, precisamos dessa orientação, até porque vivemos num momento crítico, momento de crise emocional, digamos assim. E nós precisamos desse auxílio. Eu acho que esse seu bate-papo aqui vai nos ajudar muito, até mesmo pra gente que vive aqui nessa berlinda, dentro de um rádio, segurando tanta emoção. Adenilton, nos ajude com isso aí. Fique à vontade, dê seu bom dia ao povo aí. Tá, bom dia aos ouvintes da Rádio Líder. Como o Matilde falou, para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, a OMS caracterizava o Brasil como o país mais ansioso do mundo. Olha, interessante. Então, com o advento da pandemia, eu considero que foi uma época de descobertas. Sim. Ou seja, apesar da tristeza, de tudo que aconteceu, mas as pessoas se descobriram sentimentos, emoções e pessoas. Por quê? Porque as pessoas começaram a conviver mais dentro do ambiente doméstico, seja para trabalhar, seja para estudar, e ao mesmo tempo para conviver. Então essas emoções começaram a se aflorar. As pessoas descobriram seus maridos, suas esposas. Muita gente afirmou seus compromissos, muita gente se separou. Né? Então, o que ocorre? A sustentabilidade emocional, ela vem para buscar um equilíbrio entre as emoções e o ambiente, ou seja, buscarmos recursos internos, porque nós temos, e utilizar esses recursos de forma sustentável para que ele não se esgote depois. Sim. Utilizar com equilíbrio. Eu considero o corpo humano como uma impressora. Ou seja, uma impressora dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Vocês percebem, às vezes, quando a pessoa está com muita raiva, então ela treme, a pupila dilata, o coração acelera, além de outros sintomas. E isso é nada mais do que uma impressão. Eu falei sobre a questão da impressão. Sim. Nós, quando somos crianças, aprendemos que determinados sentimentos e emoções são negativos, quando na verdade não são. Eles são necessários, eles fazem parte da natureza humana. Por exemplo, medo, tristeza, raiva, todas essas emoções fazem parte de nós e nos ajudam
no dia a dia. Agora, quando é que a gente precisa prestar atenção? É quando o medo é exagerado, quando a tristeza é persistente. Então, o ponto de equilíbrio entre essas emoções e o ambiente é que é a sustentabilidade. E como você disse, Cruz, tudo que acontece ao nosso redor e internamente, ele vai ter um impacto na nossa vida social, na nossa vida profissional. Hoje em dia, existem muitos diagnósticos de síndrome de burnout. Ou seja, síndrome de burnout é a síndrome de esgotamento profissional. É exatamente quando se esgotam esses recursos. Geralmente eu comparo com uma pessoa que entra no mar e está se afogando. O que é que ela vai fazer? Primeiro, ela vai tentar sair por si só. Vai pular, vai tentar ir contra a corrente e a água vai subindo. A água vai subindo. Não é assim? Sim, e aí o que é que acontece? Quando ela percebe que já está esgotando as forças, ela aí vai pedir ajuda. Não é? Mas aí ela já está cansada para fazer isso. E as pessoas lá no fundo na praia, e aí ela já não consegue nem mais acenar. Essa comparação eu sempre faço para mostrar às pessoas de que é preciso pedir ajuda no primeiro momento. Nesse momento em que a água está subindo, justamente para que não se esgotem as forças, nem mesmo para pedir ajuda. Síndrome de burnout. Síndrome de burnout. Burnout. Interessante. Muito esclarecedor. Isso é quando as pessoas já não têm tanto recurso interno. Sim. E começam a se desgastar, mudar o humor, tem insônia, não se alimentar direito, passa a não ter apetite e principalmente busca isolamento dentro e fora do ambiente do trabalho. Existe uma característica de gênero entre homens e mulheres com relação a essa síndrome? Não. A característica é o tipo de profissão que a pessoa exerce. Geralmente as pessoas que trabalham muito, Matilde, com o sofrimento do outro, as pessoas da área de saúde, professores. Nós. Existem os radialistas, exatamente. Então a grande característica é esse tipo de relação que as pessoas têm com o seu meio. Interessante. Olha, Doutor Adenilton Cruz, vai falar. Adenilson Ricardo, Matilde, fica à vontade para perguntar. Doutor Adenilson, estudos comprovaram que pós-pandemia, estudos comprovam isso, que pós-pandemia as crianças voltaram para as salas de aula, por exemplo, mais agressivas. E o que o senhor acha disso? Olha só, o confinamento naturalmente gera uma reação. É como se estivessem presas, confinadas, e ao sair, elas precisam buscar novamente suas habilidades para se relacionar. Então, para você ter uma ideia, existiam crianças, durante a pandemia, elas entraram
no modo online e sequer conheciam o que era escola. Olha só, Criança de 2 anos, de 1 ano, interessante. que já ingressaram na escola no modo online. As redes sociais. Então elas vieram passar a ter ideia do que era a escola a partir da volta às aulas presenciais. Então fica difícil para elas ter essa habilidade de se relacionar naturalmente. Elas irão precisar de um tempo para se adaptar. Daí essa percepção da agressividade. Porque até então elas conviviam num espaço doméstico em que ali as atenções estavam voltadas para elas. Mas a partir da volta às aulas presenciais, elas precisam dividir essa atenção com outras crianças. Tá aí o Olha que interessante, Antônio. Rádio Líder FM 96.5, programa de Olho na Cidade, conversando com o psicólogo Adenilson Ricardo. Nem sempre temos uma qualidade dessa, né, Matilde? Nem sempre tem uma aula dessa, Uma nem aula. sempre. O professor, chama ele de professor, porque é um professor. O homem Sim, tem sim. mais de 25 anos na área de recursos humanos, entende mesmo, hein? Mestre Adenilson. Adenilson, a gente sabe que pós-pandemia, a depressão tem pegado muita gente no Brasil, no mundo, mas aqui na Bahia mesmo a gente tem visto muitos casos da depressão. O que ocorre tudo isso na mente do ser humano, Adenilson? Você fala com relação à depressão, especificamente pós-pandemia. Isso. Pois é como eu te falei, a pandemia trouxe muitas descobertas, inclusive de que as pessoas não se consideram capazes suficiente para suportar suas dores. Então é preciso uma rede de suporte, uma rede de apoio. Então, Cruz, o medo, se nós lembrarmos exatamente da época mais crítica da pandemia, quando ligávamos a televisão, víamos aquele monte de caixões, às vezes, enterros coletivos, É verdade. UTI lotada. Falta de oxigênio em Manaus, o negócio é brabo. Sim. Falta de oxigênio em Manaus. O impacto disso, para quem está assistindo, é que a cada dia precisava sobreviver e se cuidar para não pegar. Assim que aconteceu a pandemia, a gente saía e quando voltava para casa tinha a impressão de que estava sujo. É verdade. As roupas muitas vezes deixava na porta, e isso vem de encontro ao que eu falei com relação ao medo. Que agonia, hein? E esse medo exagerado, esse medo constante, Tinha gente, né, Adenilson, naturalmente ele tinha gente que já andava com um balão de oxigênio em casa guardado com medo, né? isso, a corrida por oxímetros, a corrida por álcool em gel 70, máscaras, isso tudo é consequência do medo. E o medo exagerado, mais tarde, ele vai ter sua consequência. Provavelmente é o que você observou, esse aumento da depressão, principalmente de casos e de procuras, né, por tratamento terapêutico. Poderíamos denominar isso como uma síndrome de incapacidade? Não sei se podemos denominar dessa maneira, doutor Adenilton. Olha só, as síndromes, os transtornos, Sim. tudo isso, ela vem como consequência. Cada um vai ter sua característica, de acordo com o indivíduo, de acordo com a pessoa. Sim.
Então, Matilde, a gente não pode generalizar e dizer assim, é uma síndrome de incapacidade, todo mundo... Cada um vai ter sua peculiaridade. Entendi. A forma que vai encarar. Tem uma frase interessante que diz o seguinte: o que importa não é o que a vida fez de você, é o que você fez com o que a vida fez de você. Interessante. São coisas importantes. Rapidinho para finalizar, que a gente já está chegando ao finalzinho. Que área maravilhosa. Amo essa área de psicologia. Viu, preciso Matilde? me aprofundar. O psicólogo ele tem que ser muito inteligente para poder ele mirar certo na palavra certa e na pessoa certa. Porque eles veem coisas que eu não vejo, Matilde. Sem você sombra também não de vê. dúvida. Ele vê. Agora, por exemplo, tem pessoas também, Adenilson Ricardo, grande psicólogo, de que bota a vida, começa a dizer, vou ter que beber para esquecer aquilo, vou ter que fumar para esquecer aquilo. Isso é o que na mente do ser humano, Adenilson? São as fugas. As fugas. As fugas para poder conseguir encarar uma dor ou um sofrimento. Uma pessoa que bebe demais, muitas vezes ela está buscando ali, equivocadamente, um suporte para alguma dor que ela está enfrentando. Veja bem, nós vivemos um mundo hoje de facilidades, no sentido até tecnológico. Quando a gente senta no sofá para assistir televisão, o controle está de um lado, o celular está do outro lado. Antes a gente tinha que levantar para trocar o canal. Era chamado seletor. Isso. E tudo isso causa uma preguiça. Porque tá tudo à mão. Você assiste um programa hoje, se passa uma palavra que você não entende, você pega o celular e vai buscar. O que chamamos de comodidade. Na mesma hora. Pois é, mas o exagero é que é prejudicial. Interessante, rapaz. Doutor, que maravilha. Então, só para finalizar a pergunta de Cruz, então muitas pessoas buscam de artifícios que são mais fáceis para poder encarar um sofrimento, seja drogas lícitas, drogas ilícitas. A fuga, né? É preciso a gente ter um olhar para essas pessoas de que eles estão sofrendo e que os recursos que elas buscaram estão do lado de fora, são recursos externos. É verdade. Ao passo que a sustentabilidade emocional vai na contramão disso, porque é a gente voltar para nós mesmos para buscar os nossos recursos, nossas forças, sem precisar desses suportes externos. Aí o psicólogo Adenilson Ricardo, vamos ter que ter uma segunda rodada hora dessa de novo, viu, Adenilson? Porque são muitas perguntas e o povo quer saber, né, Matilde? Sem sombra de dúvida, o povo está carente, doutor Adenilson, da situação de um bate-papo, uma aula dessa, um atendimento desse, entendeu? Isso aqui já é uma consulta, digamos assim. Nosso povo está muito carente, a gente vê nos olhos esse momento então de política, esse momento pós-pandemia, esse momento de várias crises em vários setores, né, das nossas vidas. Então eu acho que vamos precisar do senhor novamente aqui no programa, doutor. E fique à vontade, diga as suas redes sociais aí, porque tem muita gente querendo entrar nas suas redes sociais. Fique à vontade antes do senhor se despedir da gente, vá. Psicólogo _ Adenilson Ricardo, esse é o meu Instagram. Psicólogo Adenilson Ricardo
Underline. Isso, psicólogo underline Adenilson Ricardo. Quem quiser, lhe encontra por aí, não é Adenilson. isso, Adenilson? Lhe encontra aí nessa rede social, não é Pode isso? procurar. Adenilson, Rádio Líder FM, TV Baiana, todos agradecem a você. Isso vai voltar outras vezes. A toda a direção aqui parabeniza você. A Patrícia está ali torcendo positivo ali, isso aqui é bom. Valeu, Adenilson, um abraço, um beijo no seu coração. Tá, muito obrigado. Tudo de bom, viu? Né, Estou à Matilde? disposição. Espero mais vezes aqui. Olha como ficou a negona aí. Muito, feliz, muito. hein? Eu fico feliz. Muito bom. Obrigado, querido. Valeu, ó. Um abraço pra você.